Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um Papo Desinformante. Aqui é a conversa da equipe sobre desinformação, a conversa semanal. Chega mais! Passado um mês da invasão e depredação da sede dos três poderes em Brasília, o que as plataformas digitais fizeram para inibir atos golpistas como esse que aconteceu no dia 8 de janeiro desse ano? Sabemos que as redes sociais foram fundamentais tanto na convocação quanto organização das ações antidemocráticas. Elas foram usadas, inclusive, para transmissão ao vivo do ato. Rodolfo, está tudo como dantes? Quais as novidades nesse quesito? Pois é, Ana, praticamente a mesma coisa. Oi, Elis, oi, Matheus. A gente a gente entrou em contato com as principais plataformas para saber se elas fizeram ou tomaram alguma medida nova, né, após os atos do dia 8 de janeiro. Fizemos uma única pergunta muito clara, muito simples, que eu vou tomar liberdade de ler. Que desde 8 de janeiro, alguma nova medida foi adotada para evitar que a plataforma seja utilizada como propagação de discurso antidemocrático, de ódio e de incitação à violência, como aqueles que levaram aos atos golpistas em Brasília? Se sim, quais? Se não, por quê? Uma pergunta muito clara. Entre Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok e Telegram, né, para quem a gente entrou em contato, somente o grupo Meta, né, do Facebook, do Instagram e YouTube responderam. Na prática, não houve nada. Né? Só o grupo Meta disse que transformou ou classificou os atos do dia 8 de janeiro como um evento violador. Ou seja, um evento que leva essa etiqueta para eles mesmos, que fazem com que todas as postagens ou discursos que defendam ou incentivem os atos de 8 de janeiro sejam banidas. O YouTube, por sua vez, mandou uma resposta padrão dizendo que monitorou todos os eventos, que também fez uma força-tarefa para derrubar as transmissões ao vivo, que, como você mencionou, ocorreram no dia 8, mas não entrou em maiores detalhes. Tudo isso para dizer o seguinte, já era um problema anunciado, né? Todos sabíamos que poderia haver algum tipo de episódio que fosse paralelo à invasão do Congresso americano que aconteceu, então ninguém poderia dizer que não estava avisado do que aconteceu. Só que o que preocupa é que, mesmo depois do dia 8 de janeiro, medidas efetivas não estão sendo tomadas e, enfim, isso nos preocupa muito porque a gente viu quais foram as consequências e que isso ainda pode estar acontecendo. Então, Ana, como você bem disse, nenhuma grande novidade, isso é preocupante e vamos seguir fazendo pressão para conseguir ter respostas mais efetivas das plataformas. É isso, Rodolfo, obrigada. Bom, a gente continua aberto aí a resposta das plataformas, se alguma coisa mudar nesse panorama, né? A matéria completa do Rodolfo está lá no nosso site, desinformante.com.br. Para corroborar mais essa tese assim, de inação realmente das plataformas em relação a conteúdos antidemocráticos, uma pesquisa do NetLab da UFRJ mostrou que não só as plataformas conseguiram suportar a receber esse conteúdo antidemocrático, como lucraram com conteúdo antidemocrático. Essa pesquisa mostra que houve anúncios antes e depois do dia 8 de janeiro com convocação para atos golpistas, fora STF, todo esse tipo de narrativa, e as plataformas não barraram esses anúncios. Fala mais sobre essa pesquisa para a gente, Liz, por favor. Oi, Ana, oi, pessoal. Pois é, né? Não é uma novidade, a gente já vem mostrando, inclusive, alguns experimentos desde o ano passado que o próprio NetLab, né, que é o Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da UFRJ, vem realizando, né, que é fazer essa busca ativa por conteúdos, por anúncios patrocinados nas redes sociais, especialmente no grupo Meta, né, Facebook e Instagram, que, de certa forma, né, violam, inclusive, as próprias diretrizes da plataforma. Dessa vez, eles fizeram um estudo de novembro do ano passado até janeiro desse ano, após as invasões golpistas, e foram encontrados pelo menos 185 anúncios golpistas nessas plataformas. Esses anúncios, eles levantavam dúvidas, né, sobre a integridade do processo eleitoral, integridade das urnas eletrônicas, também eram anúncios que clamavam por intervenção militar e convocavam, incentivavam ou defendiam, né, esses manifestantes em frente aos quartéis do Exército ou até alguns protestos violentos, como a gente viu
no dia 8 de janeiro. A pesquisa identificou pelo menos 124 contas que fizeram esse tipo de impulsionamento, né? E esses impulsionamentos alcançaram pelo menos 2 milhões de impressões, ou seja, cada vez que o anúncio é mostrado na tela de alguém, conta como uma impressão. Então, eles tiveram um alcance muito grande, né? Dessas 124 contas que impulsionaram, a maioria são de usuários comuns, né? São contas de usuários comuns, 42% são em relação a isso. No entanto, algumas contas, como de políticos eleitos ou candidatos, empresas de comunicação e até lideranças ou organizações religiosas fizeram esse tipo de impulsionamento, né? A gente entrou em contato com a Meta, né? Mas a Meta disse que não poderia, digamos assim, se pronunciar especificamente sobre esse estudo, porque eles não tiveram acesso ao estudo, mas fizeram, né, reforçaram que vem atuando aí para tentar garantir a integridade dentro dessas plataformas. Mas a gente tem também que mostrar, né, um pouco de como a Meta vem, inclusive, lucrando com isso, como você disse, Ana, até porque 97,5% do faturamento do grupo Meta vem a partir de anúncios publicitários. Então, quando a gente percebe que anúncios publicitários de teor golpista vêm, né, vêm sendo colocados nas plataformas sem a menor interferência delas, sem serem barradas, sem serem removidos, a gente percebe que o golpismo também é uma forma de lucro para a plataforma. A matéria completa, né, com todos esses dados, está lá no nosso site, desinformante.com.br, e a gente vai continuar acompanhando essas pesquisas para ver, né, se há alguma mudança dentro dessas políticas de aprovação de anúncios da Meta. Arrasou, Liz. Obrigada. Gente, inclusive os balanços das companhias começaram a sair por agora. Acho que vale a pena olhar aí como que elas estão lucrando. Grupo Meta, Twitter, TikTok, etc., para ver se a nossa cobrança faz sentido ou não faz sentido, né? Todas têm aumentos de lucros. O nosso setorista aí de Twitter, falando em Twitter, o Matheus Soares, está acompanhando as últimas que estão acontecendo por lá. Hoje era para ter entrado em vigor uma medida que era o fechamento da API gratuita, do acesso gratuito à API do Twitter. É através da API que os pesquisadores, por exemplo, conseguem monitorar como é que está o debate público, né, na plataforma. É uma ferramenta super importante e eles iam terminar com esse acesso gratuito. O que vai acontecer agora, Matheus? Eles adiaram ou suspenderam a medida? Conta para nós. Oi, Ana, bom dia, Liz, Rodolfo. Exato, Ana. Eles pegaram todo mundo de surpresa novamente ontem à noite. Já perto das 9 da noite, eles fizeram um anúncio dizendo que iam estender o prazo da gratuidade da API até a próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Esse prazo iria acontecer hoje, né? E ontem à noite eles afirmaram também que o acesso básico a essa API vai custar cerca de $100 ao mês. Se a gente for trazer para o real, né, são R$519 por mês para utilizar essa API paga. Para quem não sabe, a API é um mecanismo de comunicação entre softwares. É como se o Twitter abrisse um portão para que outros sistemas se acoplassem no sistema do Twitter para conseguir, né, trocar informações e utilizar também todo o ecossistema e infraestrutura do Twitter para produzir produtos, produzir pesquisas, enfim. Eles também, no comunicado de ontem, prometeram uma nova forma de acesso gratuito a essa API, mas também não trouxeram mais informações sobre para quem, né, e como isso vai funcionar. Essa é algumas das medidas do Twitter sobre a gestão do Elon Musk, com pouquíssimas informações. Então, traz mais dúvidas do que elucidações, né, nos seus anúncios. Muitos pesquisadores de tecnologia afirmam, por exemplo, que existem diversas formas de API. Por exemplo, a API para os desenvolvedores, né, para os programadores, mas também a API para os pesquisadores. E não está claro se a API dos pesquisadores, que são utilizadas justamente para produzir pesquisas científicas, né, para analisar discurso de ódio, desinformação, não está claro se essa API ela vai entrar nesse pacote pago, que, como foi anunciado ontem, vai custar cerca de $100, R$519 ao mês. Frente a essa possibilidade de fim da API para os pesquisadores,
a Coalizão dos Pesquisadores Independentes de Tecnologia, publicaram essa semana uma carta aberta afirmando justamente que o fim da API gratuita é uma ameaça à pesquisa de interesse público em nível global. Cerca de 81 organizações internacionais e nacionais assinaram essa carta, pedindo para que o Twitter reveja essa medida especificamente para os pesquisadores e também para as organizações de sociedade civil que utilizam essa API. E a gente segue aqui acompanhando, né, o desenrolar disso, se vai ter gratuidade para pesquisadores ou não durante essas próximas semanas. Ana? Boa, Matheus. Não, e Elon Musk tem que vir conhecer o Sul Global, né, para entender que essa realidade atinge de forma diferente, né? Pesquisadores do Sul Global, por exemplo, vão ser muito mais impactados, né? Se esse valor lhe parece a ele, Elon Musk, um valor acessível, para nós a gente sabe muito bem quanto é o salário mínimo, por exemplo, né? E qual a situação de universidades públicas. Bom, antes de encerrar o papo, uma notícia importante também é que mais de 100 organizações da sociedade civil publicaram essa semana um balanço daquele documento em que eles avaliam a atuação, as medidas das plataformas para garantir aí a integridade cívica, né, no Brasil. E agora esse balanço se deteve sobre violência política e negacionismo socioambiental, negacionismo climático. E a conclusão é de que as plataformas não têm mecanismos para barrar violência política e negacionismos, teorias da conspiração em relação ao meio ambiente. A matéria completa está lá no nosso site, desinformante.com.br. Agora sim, fim do Papo Desinformante. Até a próxima semana. Nos sigam nas redes, Desinformante BR no Twitter e no Instagram, desinformante.com.br, nosso site. Aqui no Twitter, assina o canal, dá o seu clique, ajuda a espalhar informação confiável sobre desinformação. Você também é importante nessa corrente. Beijo, até!